de Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida de todo o ministério Resgatando Vida. Pastora Sandra, Deus abençoe poderosamente. Pastor Augusto, é a segunda vez que ministro aqui nessa casa. Eu me sinto honrado, irmãos. Me sinto honrado de estar aqui neste púlpito, neste altar, nesta igreja tão linda e tão abençoada. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o John, filho da pastora, que foi o intermédio de Deus. Está na faculdade agora, né? Estudando. Amém. Deus abençoe. Manda um abraço para ele, tá, pastor? Manda um abraço poderosamente para o John. Agradecer ao meu amigo João. Deus abençoe. Irmãos, eu não vou ficar demorando muito, porque eu tenho uma palavra objetiva que o Senhor Deus colocou no meu coração. Aí fora, queridos, tem um material nosso de DVD de mensagem. Após acabar o culto, se você quiser nos abençoar, temos aqui alguns temas. Esse aqui eu vou dar de presente para a pastora. Oh, meu Deus! Isso aí é seu perfil, pastora. Deus abençoe poderosamente. Temos aqui alguns DVDs: A Busca de Deus e a Fuga do Homem. Aqui eu ministro sobre o ministério profético de Ezequiel. O crente que ora. Você sabe o que acontece com um crente que ora? A vitória certa. Não precisa nem responder, né? Adoração da Babilônia. Aqui eu prego sobre o Salmo 126. E este aqui, meu amigo samaritano. E o que a pastora recebeu de presente? Pode abaixar um pouco esse fundo para mim, meu querido, por favor. Geração de perturbadores. Isso aqui é forte, seu perfil, pastor. Deus abençoe poderosamente. Neemias capítulo de número 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a Bíblia: o que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns vieram com ele de Judá. E eu perguntei pelos judeus que escaparam do exílio e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele me disse: os restantes que não foram levados para o cativo, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei no meu coração e chorei, e me lamentei muito por alguns dias. Estive orando e jejuando ao Deus dos céus. Amém? Tome seu assento. Está comigo a minha esposa, a cantora Fabiana, sempre me acompanha nas minhas ministrações. Deus abençoe. Ela é 90% do meu ministério, irmão. Eu não digo 50%, 90%, porque ela tem me apoiado, me abençoado muito. Deus abençoe a minha esposa. Quero dizer, perder tempo, eu perguntei ao Santo Espírito de Deus qual palavra ministrar para esta noite, sabendo que essa noite tem um tema específico, chamado a noite da resposta, ou culto da resposta, assim como queira. Eu perguntei ao Santo Espírito de Deus que viesse a colocar uma palavra no meu coração, não uma palavra que você goste ou deixe de gostar, mas uma palavra que você precisa receber e precisa sair daqui com a sua resposta nesta noite. Aleluia! Eu traço aqui um perfil e faço uma biografia aqui da vida deste líder, da vida deste homem chamado Neemias. Quem nunca pregou sobre Neemias? Quem nunca falou sobre Neemias? Quem nunca escutou um hino, algum louvor referente à vida deste homem? Um homem obediente a Deus, obediente aos seus princípios, ao seu caráter, e cria em tudo aquilo que Deus havia prometido. É interessante que na época de Neemias, essa época foi uma época um pouco complicada. Por quê? Alguns dos judeus estavam retornando do cativeiro, retornando de Babilônia. E ao retorno deles,
estavam ali problemas, como que o templo ainda não tinha sido reconstruído, os muros queimados a fogo, as portas destruídas, ou seja, havia uma grande miséria financeira, uma miséria espiritual, porque o retorno deste povo de Babilônia para Jerusalém, eles retornaram à sua pátria em 3 etapas, ou em 3 caravanas. A primeira caravana que sai de Babilônia e retorna para Jerusalém é uma caravana de 50 mil judeus, aproximadamente no 538 anos antes de Cristo, liderado por um grande líder chamado Zorobabel, que também recebeu o incentivo do profeta Ageu, que é chamado também o profeta da reconstrução, ou do reavivamento. Alguns anos mais tarde, cerca de 90 anos depois, retorna a segunda caravana, em 458 a.C. Essa segunda caravana vem aproximadamente entre seus 2.000 a 3.000 homens e as suas famílias, que ficaram lá, que restaram desse período de cativeiro. E alguns anos mais tarde veio a terceira caravana, que justamente era a caravana liderada por Neemias, que colocou no seu coração de reconstruir, de trazer novamente uma unção, um caráter, ou por que não dizer um avivamento para aquela nação. Ora, a gente traça um perfil sobre a vida de Neemias. Vamos ver que Neemias é um dos copeiros do rei, chamado Artaxerxes, que por sinal era filho do rei Assuero. Então você observa aqui, Neemias era obediente, Neemias era temente a Deus, Neemias era um homem que vivia na dependência de Deus, e apesar de ser obediente a Deus, ele tinha um sonho de voltar em Jerusalém, de reconstruir a cidade, porque achava ele que a cidade estava da mesma forma do que 90 anos atrás o povo deixou no primeiro retorno. Então ele ficou na expectativa de ouvir o que as pessoas diziam da cidade de Jerusalém, porque até então ele não sabia como estava, a situação que estava, o jeito que estava, se os muros estavam reconstruídos, se o templo estava reconstruído, ele não sabia. Apenas algumas histórias corriam por alto que a cidade continuava devastada. Pois bem, então a Bíblia vai dizer que, aonde lemos aqui no versículo 2 do capítulo 1 do seu livro, que um dos seus irmãos, chamado Anani, ele vai até o palácio de Suzã, vai fazer uma visita a Neemias, uma visita rotineira, e de repente ali ele começa a passar um relatório, começa a passar ali tragédias que aconteciam, fatos que aconteciam, como desânimo, miséria, ou seja, o povo não tinha onde comprar alimento, o povo não tinha onde reconstruir as suas casas, algumas famílias se perderam ao longo do tempo, parentes sem se ver há muitos e muitos anos, um desespero total, miséria, assolação. Uma das coisas que Neemias enfrentou aqui foi o desânimo deste povo, porque o povo estava carente de um líder autêntico, o povo estava carente de uma pessoa, de alguém que tivesse a coragem, a disposição de entrar na frente da batalha e reanimar esse povo a uma reconstrução da cidade. Por exemplo, portas queimadas, muros derrubados, ou seja, a cidade ficava vulnerável a qualquer ataque, a qualquer investida de qualquer inimigo ou adversário. Então Anani chega ao palácio de Suzã e fala: Neemias, eu tenho uma notícia para você, e te garanto que essa notícia não é muito boa. Essa notícia é o seguinte: voltamos lá de Jerusalém e trouxemos para ti um relatório. Este relatório é relatório de miséria, de tristeza. Os irmãos que ficaram lá estão precisando da sua ajuda, estão precisando de um líder com caráter, com incentivo, com autoridade para reanimar eles, porque 90 anos o povo está abandonado, 90 anos sem construir, sem fazer nada, a cidade está em escombros, está um lixo total, ninguém sabe para onde vai nem para onde vem, não
se compra, não se vende, não se planta, não ceifa, não faz absolutamente nada. Então eu vim aqui, Neemias, pedir a sua ajuda. A Bíblia diz que quando Neemias ouve estas palavras, sabe o que acontece, irmão? Ele começa a chorar, começa a se lamentar, começa a se entristecer, ele começa a pesar essa palavra no coração, ao ponto de ele se recolher para o seu quarto e começar a orar e jejuar por alguns dias, pedindo uma estratégia a Deus, pedindo uma resposta a Deus, de como ele poderia ir a Jerusalém, de como ele poderia chegar lá, para que este povo fosse restaurado, para que este povo fosse reanimado. Então ele começou a chorar. Mas o interessante é que Neemias era uma espécie de copeiro. O que fazia o copeiro? Era um dos graus mais altos de confiança do rei. Ele entrava e saía a qualquer hora que quisesse. Ele provava os vinhos, provava as bebidas, provava a comida, as roupas do rei. Era um companheiro fiel do rei Artaxerxes. Por ser um companheiro fiel, ele tinha credibilidade de entrar e sair a qualquer momento da presença do rei. E ao entrar ou sair, ao longo do tempo, ele adquiriu confiança, ele adquiriu credibilidade. Ou seja, por causa disso, ele se tornou copeiro, ou seja, comandava vários empregados, várias pessoas estavam sobre a sua responsabilidade. Mas ele sabia também que alguém superior a ele, que era o rei Artaxerxes, estava também sobre a cabeça dele, era autoridade sobre a vida dele. Então, ao passar dos dias, ao passar do tempo, o rei percebeu que ele não servia mais com alegria, que ele não se sentava à mesa, não comia mais com alegria. A Bíblia diz que o semblante dele cai, pesa as palavras do coração, começa a ficar triste, abatido. E o rei lhe faz uma pergunta: o que houve contigo, Neemias? Percebo que não come mais com alegria, percebo que tu não senta mais à mesa com aquele sorriso diante, percebo que quando tu vai me servir, a tristeza está diante dos teus olhos. Aí é hora que Deus entra em ação, porque Neemias ele espera uma brecha, ele espera uma oportunidade para pedir a autorização do rei, uma autorização autenticada para ir em Jerusalém e reconstruir a cidade. Aí ele fala: ó rei, como posso eu estar feliz? Como posso eu estar alegre? Se os meus irmãos, se a minha terra está destruída, se os meus irmãos estão em miséria, se a casa dos meus pais está em ruínas, muros quebrados, portas queimadas a fogo, estou aqui te servindo, triste sim, mas eu preciso ir lá ajudar os meus irmãos, eu preciso sair do conforto, eu preciso sair do comodismo do palácio e ir lá ajudar a quem precisa. O interessante que eu observo aqui, que Neemias foi levantado por Deus como um grande restaurador, como um líder autêntico chamado por Deus. Mas antes dele ser um restaurador, ele foi copeiro. Antes dele ir lá liderar alguém, ele foi liderado. Antes dele fazer alguma caravana e retornar com a autoridade do rei, primeiro ele teve que se submeter a uma ordem acima da sua cabeça. Por exemplo, eu vou lhe explicar. Ele não poderia sair de lá sem autorização, ou sem nenhum documento que autentificasse, que desse autorização a ele para ele reconstruir, porque ele sabia que depois de alguns dias, pastora Sandra, alguém ia se levantar contra ele, iria dizer que a chamada dele era ilegal, iria dizer que aquela reconstrução estava irregular. Então ele sabia muito bem que ele teria que se submeter a uma autoridade. Antes de ser restaurador, precisa de ser copeiro. Não adianta você querer ser restaurador, não adianta você querer pregar, não adianta você querer cantar, não adianta você querer fazer e acontecer sem antes ser copeiro. O que o
Aleluia, calma, não dá glória não. Espera um pouquinho. Calma, não dá glória não, senão você vai perder o fiado da mensagem. Existem pessoas que estão em nosso meio, que começou a pregar ontem, começou a cantar ontem, aceitou Jesus ontem, já quer ser restaurador, já quer ser líder, já quer ser pastor, já quer ser pregador. Calma, meu filho, chega devagar. Primeiro vai ser copeiro, vai servir primeiro, vai obedecer primeiro. Calasse, levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão. Levante a tua mão, essa mão que você levantou, coloca no ombro desse crente que está do teu lado e fala: antes de ser líder, diga, antes de ser restaurador, vai ser copeiro primeiro, rapaz. Vai ser obediente à tua liderança, vai ser obediente ao teu pastor, vai ser obediente à tua pastora. Só quem acredita nisso dá um pisão na cabeça do diabo. Abre a boca para adorar a Deus. Tem gente que quer liderar, mas não quer obedecer. Tem gente que quer pregar, mas não quer obedecer. Eu vou entregar tudo que Deus colocou no meu coração. Tem gente que quer ser pastor, mas só tem 3 meses de crente. Senta no banco, rapaz, e vai aprender primeiro. Vai servir primeiro. Vai servir primeiro. Vai ser copeiro. Neemias era copeiro. Neemias era copeiro. Ele falou: antes de eu ir para Jerusalém restaurar, eu preciso servir primeiro ao meu líder. Serviço. Serviço, pastor. Serviço. Serviço. Diga comigo: antes de ser restaurador, eu preciso ser copeiro. Eu preciso ser copeiro. Quem acredita, levanta a mão, dá 3 glórias para Jesus. Vai, 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 vai. Pega aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Eu sei que você tem chamada, eu sei que você tem ministério, mas senta primeiro para servir, senta primeiro para aprender, senta primeiro para ser copeiro. Servir. Senta primeiro para servir. Depois você vai ser líder, meu filho. Aqui os camaradas aí, pastor, que começou ontem no evangelho, tá usando fralda ainda, tá tomando uma madeira ainda, não sabe nem o beabá da fé e já quer bater de frente com o líder, já quer bater de frente com o pastor, com a pastora. É tupetudo, soberbo. Mas calma aí, Jeová vai puxar o tapete desses camaradas, vai puxar o tapete dele. Tem que ser copeiro primeiro. Ser copeiro. Tem uma glória de Deus aqui nesta casa. Tem uma unção sobrenatural aqui. Eu creio que Deus nesta noite vai levantar Neemias, restauradores, construtores. Mas antes disso tem que ser copeiro. Ser copeiro, tem que servir primeiro. Você nunca varreu uma igreja, meu filho. Você nunca lavou um banheiro para o teu pastor, para a tua pastora. Você nunca tirou poeira de um banco. Você nunca ficou na portaria. Aí já quer subir no púlpito para pregar, para bradar. Calma, meu filho, chega devagar, abaixa a bola. Primeiro vai servir, primeiro vai
vai servir. Quem acredita, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Primeiro vai servir. Primeiro vai servir para depois ser líder. Eu vou deixar você adorar, depois eu prego. Sair da frente, é melhor o diabo sair da frente. Se ele não sair, a gente vai atropelar, 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 atropelar. Pega, 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 pega. É meu povo encarnado aqui na frente. A glória de Deus está. Gravado na tua mente, fala antes de ser restaurador, eu preciso ser copeiro, preciso servir. Glória a Deus, se você consegue hoje. Ele pede permissão, o rei permite. Permite. Glória a Deus. O rei permite que ele vá. Vai, meu filho. Vai com velocidade. Vai ajudar os teus irmãos. Além de ele ser copeiro, servir, ele também era humilde. Eu não entendi, pregador, vou te falar de novo. Além dele ser copeiro, João, ele era humilde. Porque ele poderia dizer assim: por que eu vou lá restaurar a cidade? Eu sou copeiro, estou assim com o rei, fechamento puro. Entra a hora que eu quiser no palácio, tem um bom salário. Vou falar, esse é o rolo. Sou conhecido no reino, todo mundo me respeita, a minha agenda é lotada, a minha oferta é grande. Para que eu vou lá ajudar? Estão nos cartazes no outdoor, para que eu vou lá ajudar? Sair do meu conforto e ir para lá. Ele era humilde, ele sabia que foi Deus que colocou ele lá. E se foi Deus que colocou, Deus podia tirar ele de qualquer momento de lá. Existem pessoas, se você não dá glória a Deus, agora eu vou embora para minha casa agora. Existem pessoas que quando está no anonimato é humilde. Você chama ele para cantar na qualquer igreja, ele vai. Você chama ele para pregar, ele vai. Você chama ele para orar, ele vai. Mas depois que Deus exalta um pouquinho, ele fica tupetudo. Ele fica metido a besta. Ele fica soberbo. Não é minha diz não. Eu sou copeiro sim. Eu sou assim com o rei. Mas eu também tenho que ir lá e restaurar a cidade dos meus pais. Meu irmão, olha pra cá, meu irmão.
andava a pé, rapaz. Andava com o pé cheio de poeira. Só porque comprou um carro velho, tá mentindo. Eu vou entregar tudo que Deus me deu aqui nesse lugar. Não vou voltar pra casa com nada. Eu vou entregar tudo. Você andava a pé, o pé cheio de poeira. Pedir ajuda ao teu pastor, tua pastora. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Agora Deus te exaltou, comprou um carrinho velho, uma lata velha. Tá metido, tá soberbo. Ganhou um empreguinho novo, porque tá ganhando um pouquinho mais. Não dizima mais, não oferta mais, não ajuda o teu irmão. Deus te colocou, mas Ele pode te tirar. Deus te colocou, mas Ele pode te tirar. Eu preciso ir lá. Eu estou numa situação de destaque, mas eu preciso reconhecer que alguém precisa de mim. Tem pessoa que nunca vai prosperar, varão. Nunca vai triunfar, porque Deus abençoa ele um pouquinho, o coração fica cheio de soberba. Nunca vai prosperar. Alguém comprou uma latinha velha, um carrinho velho, bicho nunca tá mentindo. Sabe por que ganhou? Arrumou um empreguinho, tá ganhando essa bicharia, tá mentindo. Lembra que você andava a pé. Lembra que você ia a cada pastora às madrugadas pedir oração a ela. Lembra que você dependeu de muita gente. Então, meu filho, desce do salto, apronte a bola. Ajuda quem está precisando também. Ajuda também quem está precisando de você. Ele foi. O capítulo 3 é um capítulo de organização. Ele começa a organizar os grupos. Começa a organizar e direcionar a cada um uma função. E essa função que foi delegada a cada um, a função foi cumprida. Categoricamente foi cumprida. O que me chama a atenção aqui, irmão, que no capítulo 3, quando ele começa a organizar a restauração, aí no capítulo 4 vem a oposição. A oposição. Porque é assim, aí você não faz e impede de alguém fazer. Você não faz e impede quem quer fazer. Enquanto a cidade estava totalmente devastada, destruída pela miséria, ninguém se prontificou a ir lá fazer nada. Mas quando ele organizou os grupos e as caravanas que voltaram, na esperança de reconstruir, Sambalate, Tobias e Geize começaram a se levantar. Você conhece essa história mais do que eu, mas eu preciso te dizer algumas verdades aqui. Eles começaram a se levantar num ato de zombaria. Num ato de zombaria. Do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 6, eles começaram a zombar. Mas sabe o que Neemias fez? Foi para oração, foi orar. Porque Esdras era contemporâneo de Neemias, viveu na mesma época. Enquanto Neemias era o restaurador da parte física, muros e portas, Esdras era o restaurador da adoração e dos cultos. Porque eles passaram 70 anos, voltaram, mas 90 anos esperando a reconstrução. Então muitos ali nem sabiam o que era mais culto. Muitos ali não sabiam nem o que era mais adoração. Então havia uma necessidade de uma restauração na área religiosa, da adoração. Neemias foi um tipo de camarada que ele sabia qual era a função dele, líder. Contou com a ajuda de Esdras. Mas Neemias era humilde, por quê?
Porque ele percebeu que na área da religião, ou seja, da adoração, de culto, ele precisava também receber a restauração, porque até então ele estava triste pela notícia que os irmãos deram a ele. Então ele fez o seguinte: Esdras, o sacerdote, na restauração da adoração, e eu na restauração material. Ou seja, Neemias sabia qual era o seu lugar, o que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer. Ele sabia que nessa área do sacerdócio, de levar o povo a adorar, não era o ministério dele, não era a chamada dele. A chamada dele era construção, meter a mão na obra, virar massa, assentar tijolo, colocar prumo, passar régua e comandar os seus liderados. Ou seja, meu irmão, fica no lugar onde Deus te colocou. Se Deus te chamou para pregar, prega. Não queira ser pastor. Se Deus te chamou para cantar, cante. Não queira ser líder do ciclo de oração. Se Deus te chamou para ser porteiro, fica na portaria. Porque tem muita gente, eu vou falar, ele é um excelente diácono, mas quando vai ao presbítero, o ministério dele arrepende e quebra. Ele é um excelente diácono, mas se o pastor levantar ele a presbítero, acaba com o ministério dele. Ele é um excelente presbítero, mas se Deus levantar ele a pastor, acaba com o ministério dele. Neemias sabia, eu tenho que ficar onde Deus me chamou, foi para construir, não. Sacerdote é com ele que tem o ministério da unção sacerdotal, é ele. Deixa eu correr, que meu tempo não me espera. A Bíblia vai dizendo, irmão, olha só que interessante. Havia também uma opressão dos judeus mais ricos com os judeus mais pobres, chamado agiotagem. Ou seja, os judeus mais ricos emprestavam dinheiro para os mais pobres e cobrava uma porcentagem além daquilo que eles emprestavam. Capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 3 vai dizer isso. Então Neemias começa a colocar no coração desses irmãos: olha, por que vocês estão oprimindo os irmãos? São pobres sim, mas vocês ricos têm que ajudar os pobres. Vocês que têm muito têm que ajudar quem tem pouco. Vocês que são abençoados têm que abençoar também. Porque um dia alguém abençoou vocês. Um dia alguém investiu no seu ministério. Então Neemias colocou no coração dele acabar com a agiotagem em Israel. Acaba com essa opressão. Acaba com isso. E o povo entendeu que Neemias estava certo e obedeceu. Aí você vai ver Sanbalate e Tobias mais uma vez na tentativa de colocar medo e preocupação na vida de Neemias. Porque se você traçar uma biografia dos três, Sanbalate, Tobias e Gênese, eram governadores de Samaria, os líderes de Samaria. Mas se você pegar em todo o livro de Neemias, você não vai ver eles sentando junto para conversar e nem para dialogar. Você não vai ver eles sentando junto na mesma mesa para comer o pão. Eles não eram amigos em comum. Eles não se uniam como amigos. Mas quando foi para impedir a obra, eles se juntaram como comparsas. Se você não dá glória a Deus, porque você está muito ruim. Sanbalate, Tobias e Gênese não eram amigos em comum. Não sentava pastora Sandra, pastor Augusto, para bater papo, para tomar guaraná, refrigerante, sei lá o que eles faziam. Mas quando era para falar mal dos outros, quando era para impedir
impedir a obra, eles se juntavam na patota do inferno. Eles se juntavam como comparsa. Eles faziam a panelinha deles. Deixa eu mandar um recado para os opositores da obra. Deixa eu mandar um recado para os caluniadores. Deixa eu mandar um recado para os barulhos fofoqueiros. Vocês podem se unir. Vocês podem fazer gangue. Vocês podem calar-se. Vim com pau, com pedra, com espada, para tentar destruir a obra, mas conosco está o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Quem acredita nisso, 30 segundos de glória a Deus. Se você quer, levante a mão, vai. Recebe, 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 recebe. Tem muita gente se unindo para falar mal de você. Tem muita gente se unindo para te detonar. Tem muita gente se unindo para te arrebentar. Mas Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te escolheu. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita, levante a mão e adore a Deus. Pega na mão desse crente aí. Pega na mão desse crente aí. Diga pra ele: a oposição vai cair hoje. Diga: os fofoqueiros vai cair hoje. Os caluniadores vão cair hoje. Porque Deus te chamou para restaurar. Não adianta se levantar. Não adianta usar Facebook, Twitter para mandar mensagem. Fala na cara. Seja homem, fala na cara. A Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gesem enviaram de mensageiro. Caluniador assim, irmão, eu tenho coragem para dar na tua cara. Essa mensagem é a resposta de Deus para algumas pessoas aqui essa noite. Essa mensagem, João, é a resposta de Deus para o teu ministério, para a tua vida, pastora, para a sua vida, para a vida do Senhor, pastor Augusto. Os caluniadores usam Facebook, usa Twitter, usa telefone, usa mensagem, usa WhatsApp, mas não tem coragem de falar na cara. Fala na minha cara, rapaz, se você tem coragem. Se você honra as calças que você veste, fala na minha cara. Eles vieram de mensageiro, pastor. Caluniador sem covarde. Vai dormir na casa. Aí eles disseram assim. Eles disseram assim. Eles viram, eles perceberam, eles observaram, eles notaram que a obra não parou. Continuou prosseguindo. É por isso que no capítulo de número 6 você vai observar no versículo de número 3 Sanbalate dizendo assim: Tobias, desça daí e venha congregar com a gente. Ou seja, venha cultuar conosco. Venha adorar a Deus sem vergonha, pilantra, safado, botando o nome de Deus no meio, rapaz. Desce daí e vem congregar. Porque eles viram que não poderiam com Neemias pela unção e autoridade. Eles usaram o nome de Deus para armar uma armadilha para Neemias. O diabo vai sair daqui com um lombo quente, toda espadada que eu vou dar na cara dele. Eu vim na unção de Deus aqui esta noite para profetizar para esta igreja. Ministério resgatando vida. Não se preocupe se tem capa, se tem disfarce, se tem máscara. Pode chamar até para congregar junto, mas a Sanbalate de Tobias está contra a obra. No momento certo a máscara vai cair, a
capa vai sair, porque aqui tem Neemias, que tem visão de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Eles falaram assim, pastor: vamos congregar junto, Neemias, vamos ficar juntos, porque eles viram que a obra estava indo avante. Eles não poderiam fazer nada para impedir. Eles falaram: vamos congregar junto, ficar juntinho aqui adorando a Deus. Neemias, sabendo da intenção dele, pastor Augusto, falou assim: estou fazendo uma grande obra. Então, se você não dá glória a Deus, eu vou embora agora. Estou fazendo uma grande obra. Enquanto você não parar de falar, enquanto você não glorificar, eu não vou parar de falar. Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Se eu descer para ir falar com vocês, a obra vai sofrer, a obra vai parar, e a obra não vai parar. Quer o diabo, a obra não vai parar. Quer o Satanás, a obra não vai parar. A obra vai continuar, porque quem é o dono da obra é Ele que é o dono da obra. É Ele. Vou terminar, Jesus, eu preciso. Deixa eu falar, irmão. Deixa julgar, deixa bater. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou, pastora, foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Deixa eu falar, João, pode falar. Fale bem ou fale mal, mas fale. Deixa eu falar. Porque Deus vai te dar como missão de reconstruir essa obra, de terminar o ministério que Ele te deu. O ministério de Deus não é incompleto. O ministério de Deus tem um propósito, tem algo específico para a tua vida nesta noite. Levante a tua mão se você crê nesta palavra. Deus está levantando Neemias. É hora de reconstruir, é hora de avivar, é hora de renovar. Deus está levantando você para construir, para expulsar Sanbalate e Tobia, para expulsar os líderes do fofoqueiro. Pega na mão desse crente que eu vou terminar agora. Pega na mão desse crente e fala: Deus vai te usar. Diga: Deus vai te usar para reconstruir. Diga: Sanbalate. Diga: Sanbalate, sai da minha frente. Sai da minha frente. Porque se tu não sair, eu vou te esmagar. Eu vou te atropelar. Sai! Levante a mão para receber. Levante a mão para receber. Eu estou cheio da presença de Deus. Receba. Receba. Deus te chamou. Vou encerrar minha mensagem agora. A Bíblia diz que no capítulo 8, aí começa a outra parte, a parte espiritual da restauração da adoração. O povo precisava ser restaurado na área da adoração. No que diz respeito a culto, eles não sabiam como adorar, estavam desanimados, estavam tristes. Neemias veio e animou eles, deu força, deu ânimo. Aí você observa aqui, mesmo assim Sanbalate e Tobia começaram a zombar, dizendo: ó, se uma raposa passar por aí, balançar a cauda, esse muro vai cair. Eles estavam dizendo que a obra não era firme, porque a raposa tem mais pelo do que carne. Ou seja, qualquer ventinho ia derrubar. Eles estavam dizendo que a promessa não era concisa, não era firme. Estava duvidando do ministério de Neemias. Tem gente que duvida do teu ministério. Tem gente que duvida da
Deus te deu. Tem gente que duvida do cajado que está na tua mão. Quer zombar, quer escarnecer, quer falar mal. Mas deixa ele que ele vai se ver com Jeová. Ele vai se ver com Deus. Porque o sangue de Deus faz a diferença. A Bíblia diz que no capítulo 8 começa o reavivamento da área do culto. Aí Esdras começa a pregar. Ele vai para a praça pública, chama todos os habitantes, os anciões, os levitas, todo mundo começa a pregar. O versículo 1 ele fala isso. O versículo 3 ele começa a pregar, a instruir o povo na palavra. A Bíblia diz no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, que a sua mensagem durou desde a alva até o meio-dia. A alva era às 5 horas da manhã, até o meio-dia pregando. E ninguém que se cansou. Ninguém bateu cabeça. Ninguém ficou conversando. Porque em alguns lugares que a gente vai é 50 louvor e 10 minutos para a palavra. O cantor fulano de tal chegou, dá oportunidade para ele. Ele canta, vai embora, vem do CD dele, o pregador fica no estreito. Mas aqui não, aqui eu vi que essa igreja gosta de palavra. Quem gosta de palavra? Quem gosta de palavra? Quem gosta? Quem gosta? Levante a mão redonda. Levante a mão redonda, quem gosta de palavra? Palavra. Não é chocarrice, não é história da carochinha, gibi da Mônica, não, é palavra. Não é palhaçada, não é fanfarrice, não, é palavra. É Bíblia, é mensagem, é palavra, porque o povo só se converte pela palavra. Pode dançar, pode cantar 200 corinhos, pode ter coreografia, pode ter tudo, mas se não tiver palavra, o culto está incompleto. É palavra na veia, é palavra na veia, é Bíblia, é palavra. 6 horas de pregação. O povo começou a se reunir. E você pensa que era pouca gente, irmão? Não era pouca gente, não. Só de homem, entre homens e mulheres, estavam 42.360 pessoas. Mais 7.337 cooperadores. E mais 245 cantores. Ao todo, dá 49.942 pessoas. Era uma multidão, mas gostava de palavra. Era muita gente, mas gostava de palavra. Eu fico olhando por aí, irmão, cada lugar que a gente vai ministrar. Canta fulano, canta ciclano, canta beltrano, dá oportunidade, fala sobre tudo, fala sobre tudo, fala sobre oferta, fala sobre política, fala sobre a novela, fala sobre filme, fala sobre Facebook, fala não sei o que, mas não sei o que lá. Mas palavra não tem, por isso que o povo está morrendo. Não, papai. Diga diabo. Não, tá fraco, diga diabo. Aqui não. Aqui tem palavra. Diga demônio. Aqui não. Aqui tem palavra. Diga fofoqueiro. Aqui não. Aqui tem palavra. Diga Satanás. Aqui não. Aqui tem palavra. Dá um pisão na cabeça da serpente. Esmaga. Palavra. Quem crê na palavra, levante a mão e glorifica a Deus. O povo não reclamava a palavra. Eu não tenho nada contra corinho, nem contra louvor. Minha esposa canta. Não tenho nada contra, irmão. Até gosto. Mas é a palavra que muda o caráter. O que a pastora disse aqui no começo do culto. Palavra que muda o caráter do mentiroso, do fofoqueiro, é palavra.
palavra. Não falando de fanfarrice que tem por aí, não. Falando de palavra. De Bíblia. Ele ainda pregou durante 6 horas, desde a aula até o meio-dia. Quase 50 mil pessoas ouvindo a palavra. E quanto mais ele pregava, mais ele convidava o povo ao arrependimento. O povo vinha. Pregava e o povo vinha. Falava do arrependimento e o povo vinha. Palavra traz arrependimento. Palavra muda o caráter, muda a atitude, muda os conceitos do mundo, muda tudo. É por isso que você tem um crente fraco na fé, porque não medita na palavra, não busca a palavra. A Neemias estava no meio do povo também, ele sabia que também aquela função de restaurar o culto, a adoração, a responsabilidade era com Esdras. Aí no capítulo 8, versículo 10, ele vem dizendo: a alegria do Senhor é nossa força. Dá para levantar a mão nos palavras, dá para o rosto breve da flor da praia de sal e de ouro da cara. Deus vai levantar Esdras aqui. Deus vai levantar Neemias aqui. Poucas pessoas levantou. Levanta todos, as duas de preferência, as duas. Deus vai levantar Neemias aqui. Deus vai levantar Esdras aqui. Deus vai levantar restauradores aqui. Porque aqui tem palavra, tem adoração, tem unção, tem compromisso com Deus. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Night overhead, segurando na cama, que sabe, pega na mão desse crente aí. Pega na mão desse crente que está aqui do teu lado. Vou fazer algo aqui que Deus me deu aqui agora. E na moral, os essa obra não vai parar. Deus está no controle da obra. Pastora Sandra, pastor Augusto, fica aqui no meio. Por gentileza, é isso? Fica aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias representa o pastor Neemias, reconstrutor, restaurador Neemias e Esdras. Você não entendeu não, crente? Vou falar de novo para você glorificar mais alto. Neemias representa o pastor Augusto e Esdras, o sacerdote, representa a pastora Sandra. Os líderes precisavam de uma retaguarda. Tanto Neemias como Esdras precisava de uma retaguarda de colaboradores para a obra e não opositores que quer fazer tudo ao contrário que o seu líder ordena. Você pode não concordar, mas tem que obedecer. Você pode não aceitar, mas vai orar. Da força e da cara. Faz uma roda aqui no meio dele. Faz uma roda aqui, vem cá. Tem uma unção de Deus muito grande aqui nesse altar. Faz uma roda aqui. Vem cá. Mina Blax, Dope, Deplex, Depois, Faulic, Sour, Cherry, Lebas. Levanta tua mão pra cá, crente. O líder precisa de retaguarda. Precisa de uma só voz. Precisa de estar em uma só ligação. Eu vou repetir para você entender e dar uma glória para assustar o diabo. Neemias, pastor Augusto, restaurador, reconstrutor. Esdras, sacerdote, unção, pastora Sandra. E aqui os obreiros numa retaguarda de fogo.
vou falar de novo pro diabo bater cabeça no inferno. Pastor Augusto Neemias, reconstrutor e restaurador. Pastora Sandra Extra, sacerdote da casa. E aqui em volta os obreiros, numa redoma de fogo. Levante a mão pra cá e interceda. Começa a orar, começa a orar. Ele acabou de dar a câmera doce. A unção vai pegar, a unção vai pegar, a unção vai pegar, a unção vai pegar. Pega essa unção aí, vai, 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 vai. A obra não vai parar, a obra não vai parar, a obra não vai parar. Manda o convida cá, começa a adorar, vai, 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 vai. Levante a mão pra cá, crente. Levante a mão pra cá. A obra não vai parar. Recebe, 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 recebe. EBB convida campo, calaxica, vai. Pastora Sandra, Pastor Augusto, Deus manda dizer, Ele coloca sobre as vossas vidas um redemoinho de fogo, 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 fogo. Não pare, continue, não pare, continue. Os opositores vão cair, os opositores vão cair. Receba, receba. Se você acredita nisso, eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Vai, adora, 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 adora. Receba agora, vai, a unção, pega aí, receba aí, receba aí, receba aí. Deus te chamou, Deus te escolheu. Ninguém vai para a obra, ninguém vai para a obra. Receba, aqui não tá, tem, aqui tem, receba, receba, receba. Ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para você. Esse cara, fecha o corredor aí, fecha o corredor aí. Fecha o corredor aí, fecha o corredor aí. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3, você vai dar um pisão na cabeça do diabo. E vai pisar na língua do fofocando caluniador. No 3. Feche teus olhos. A unção de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Pode falar mal, pode se levantar, mas Deus te chamou para fazer a obra. Os opositores vão cair. É 2. O linguarudo caluniador vai ser envergonhado. 2:45. Pode se levantar. A obra não vai parar. 3. Pisa na cabeça do diabo.